Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Messias e conforme a gente tinha combinado, vamos começar aí, né, retomar as nossas aulas de gestão ambiental, agora aqui através dessas ferramentas online, tá bom? Então eu achei por bem, nesse primeiro momento, fazer uma retomada, né, de tudo que nós já vimos até então, até né, em sala de aula, né, tudo que a gente tinha visto, para a gente poder dar uma sequência legal aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, falando de gestão ambiental, a gente tinha falado inicialmente aí sobre conteúdo, né, que a gente ia estar vendo nessas aulas. Eu lembro que inicialmente nós fizemos um trabalho bem bacana aqui a respeito do conceito, né, de meio ambiente, o que é meio ambiente, né? Então a gente conseguiu ver em sala de aula que o conceito de meio ambiente é um conceito muito mais amplo, né, do que aquele que a gente aprendeu lá na nossa educação fundamental, né? Que o meio ambiente envolve tudo. E aí nós fizemos um trabalho, né, para vocês aí falarem quando a gente pensa em meio ambiente, o que é que vem à nossa cabeça, né, para a gente poder montar esse conceito e entender a concepção desse conceito. E aí nós vimos que, legalmente falando, nós temos aí dois conceitos, né, basicamente em meio ambiente. Um descrito na ISO 14000, que é uma ISO que fala exclusivamente de meio ambiente, né, que certifica as empresas em relação à questão ambiental. E nós temos outro conceito aqui na Política Nacional de Meio Ambiente, né? Que diz aqui de 1981, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, e diz o seguinte: o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, né? Então esse conceito ele é bem completo porque ele abrange o meio ambiente de uma forma geral, para a gente ver que tudo que existe de interação entre nós, as coisas, né? Tudo que tem vida é o conceito de meio ambiente, né? Então a gente consegue ver a amplitude que tem esse conceito aí. Então, coloquei para vocês esse resumo aqui que eu acho bem interessante, né, sobre a questão do conceito de meio ambiente. Então, o meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem na Terra ou em alguma região dela, e o que afeta os outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos, né? Então, basicamente, a gente pode entender o meio ambiente como sendo um conjunto de coisas que interagem entre si, né? Então, nós demos aí alguns exemplos, né? Falando sobre aquela tragédia de Brumadinho, de Mariana, né? O quanto aquilo afetou a vida das pessoas em vários sentidos, né? Tanto economicamente, como socialmente. Vimos aí que tivemos prejuízos históricos, né? A história das pessoas, enfim, só para a gente entender a amplitude que tem esse conceito de meio ambiente. Depois nós fizemos um resumo aqui dizendo que meio ambiente a gente pode entender como isso, né? Uma interação entre a natureza, as pessoas e a vida. Então, essa interação entre esses três fatores aí contempla o conceito de meio ambiente. Então, quando eu falo meio ambiente, eu estou falando de natureza, né, propriamente dita, eu estou falando de pessoas e eu estou falando de vida. E esses três conceitos precisa haver harmonia, né, entre esses três conceitos para que o meio ambiente seja viável, né? Ou seja, qualquer um desses três pilares que seja prejudicado, com certeza vai afetar toda a cadeia. Então não tem como mais eu falar sobre meio ambiente falando exclusivamente de uma coisa e de outra. Eu preciso falar de um conjunto, né? Tudo que me cerca, tudo que com o qual eu interajo faz parte do meio ambiente. O meu meio ambiente, né? Aí nós vimos aí que na Constituição Federal do Brasil, no artigo 225, ele é totalmente dedicado ao meio ambiente, né? Dizendo aí que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí a gente vê aqui no finalzinho da descrição, né? Do item do artigo 225, ele já fala aqui remetendo ao conceito de sustentabilidade que a gente vai ver um pouco mais adiante, tá bom? Interessante a gente frisar aqui que a própria Constituição diz que é dever do poder público e a coletividade, né, a proteção do meio ambiente.
Então, para a gente rever aquela questão da responsabilidade compartilhada que existe aí, né? Não só o poder público, mas a coletividade, ou seja, a sociedade tem um dever de proteger e defender o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Aí depois nós falamos aí um pouco sobre o conceito de gestão ambiental, né, que é um sistema de administração empresarial que dá ênfase na sustentabilidade. E aí vocês vão ver que esse é um item bacana que a gente vai estudar, que é como que a sustentabilidade pode ser interessante, pode ser importante para o negócio, que é basicamente aqui onde os administradores atuam, né, encontrando formas da empresa funcionar de forma sustentável para que ela seja benéfica, né, à organização como um todo. Então é bem bacana esse item aqui. Depois nós falamos um pouco sobre a relação que existe entre crescimento populacional e a questão do meio ambiente, né? E nós vimos que quanto mais pessoas, mais recursos naturais eu vou precisar para a subsistência dessas pessoas e, consequentemente, mais resíduos eu vou gerar. E aí eu preciso ter uma estrutura, né, de como fazer a gestão de tudo isso, tanto como a retirada de matéria-prima para a subsistência dessas pessoas, como para o descarte de resíduos. E aí nós temos alguns exemplos aí do estado aqui de São Paulo, né, a quantidade de lixo, né, de resíduo que uma pessoa gera por dia. Aqui, no caso, nós estamos falando da cidade de Campinas, mas São Paulo, de uma forma geral, está bem próximo disso aqui. Então, cada paulistano aí podemos dizer que gera de 1 a 1,5 kg de lixo por dia, né? Então, só para a gente ter uma ideia de proporção do que isso significa. Então, se a gente gera essa quantidade de lixo, para onde vai tudo isso, né? Para onde vai tudo isso? Então, serve para a gente entender a importância de encontrarmos novas formas de descarte desses resíduos, né? Aqui um pouco da evolução histórica, né, da parte de gestão ambiental no mundo, desde 1972, quando começou assim para o mundo essa preocupação maior, não, com a questão do meio ambiente ali, onde aconteceu a conferência da ONU, né, sobre o meio ambiente humano, lá em Estocolmo, e até 2012, quando nós tivemos a Rio+20, né, que foi um grande evento aí é, que organizou e que reuniu grandes nações do mundo para justamente falar sobre a preocupação no meio ambiente, o que o mundo vai fazer em relação ao meio ambiente. Esses que estão destacados em azul foram eventos, né, importantes que aconteceram aqui no Brasil, né? Aí nós temos os estados todos, desde 1972 até 2012. Esses são os eventos aí importantes, né, no contexto histórico aí sobre a questão da gestão ambiental no mundo. E aí nós entramos aqui no item específico sobre sustentabilidade, que foi o tema do trabalho que eu dei para vocês, né? Então, só relembrando aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, eu estou falando que é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Lembra lá do artigo 225 da Constituição Federal? Né? Então, dentro do conceito de meio ambiente, eu já sou remetido ali para a questão da sustentabilidade. Então, esse é o conceito de sustentabilidade, né? Então, eu vivo hoje, eu tenho todas as benesses que me são proporcionadas aí pelos recursos naturais, mas eu necessito que isso também fique para as próximas gerações. Então, eu preciso viver de uma forma sustentável, de forma que as gerações que vierem depois de mim tenham também acesso a tudo que eu tenho hoje: água, energia, ar respirável, enfim, né? Ainda temos, então nós precisamos encontrar uma forma de deixar isso para as futuras gerações aí. Então esse é o conceito de sustentabilidade. E aí a gente viu que sustentabilidade ela está baseada num tripé, né? Então sustentabilidade eu resumo da seguinte forma: a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então uma empresa, para dizer, né, ou receber um selo de empresa sustentável, empresa que pratica o desenvolvimento sustentável, né, que ela tem sustentabilidade, ela precisa apresentar de forma bem clara esse tripé aqui. Ou seja, a empresa ela tem que ser economicamente viável, né, economicamente sadia, que a gente diz, né? Então, o negócio da empresa precisa ser um negócio lucrativo, porque senão a empresa não subsiste, né, sem ser economicamente viável.
A empresa ela precisa prestar algum trabalho para a sociedade aqui, né, a parte social, e na parte social, perdão, como a gente viu em sala de aula, significa que a empresa precisa fazer, né, retribuir para a sociedade, principalmente para a sociedade, para a comunidade onde ela está situada, né, alguma política, algum benefício, lembrando que esses benefícios não podem ser diretamente aos funcionários, tem que ser algo que a empresa faz para a sociedade como um todo. Então a empresa precisa provar, mostrar que ela tem preocupação social, que ela tem projetos, enfim, que ela contribui principalmente com a comunidade ali onde ela está situada. E aí o terceiro item desse tripé seria a questão ambiental. O que a empresa faz na parte ambiental? Além de cumprir a legislação, né? Então, cumprir a legislação não pode ser caracterizado aí como esse tripé, porque aqui é algo que a empresa faria mais, uma preocupação a mais que a empresa tem. Além da legislação, o que a empresa faz para proteger o meio ambiente, de forma, né, agir de forma sustentável? Então, eu só posso dizer que uma empresa é sustentável, né, que uma empresa pratica o desenvolvimento sustentável, né, que ela tem sustentabilidade, se eu conseguir olhar para a empresa e ver esse tripé muito claro, muito evidente, né? Então, esse é o tripé da sustentabilidade, beleza? E aí foi em cima disso que eu pedi para vocês fazerem o trabalho. Pesquisando alguma empresa onde vocês conseguissem identificar esse tripé, né, da sustentabilidade, apresentar, né, de uma forma geral, ou criar, né, que foi uma outra opção, criar uma empresa fictícia e colocar dentro dessa empresa fictícia o que vocês iriam estar fazendo para cumprir esse tripé aqui, na parte econômica, social e ambiental, beleza? Aí eu falei para vocês sobre alguns exemplos, né, de atividades aí que podem ser desenvolvidas dentro de uma empresa para que ela seja considerada uma empresa sustentável, né, que pratica a sustentabilidade. Então, por exemplo, investir em reflorestamento, utilizar materiais reciclados ou recicláveis, descarte responsável de resíduos, um trabalho justo, né? E aqui é interessante que a gente vê que a gente já entra inclusive na parte social, né? Então, uma empresa ela não pode ser considerada sustentável se ela não pratica o trabalho justo. Então, para vocês verem como o conceito de meio ambiente é amplo, né? Ele inclui inclusive o trabalho justo, né? Agir sempre conforme as leis ambientais, isso aqui é praticamente uma obrigação, né? Mas enfim. E aí, falamos aqui um pouco sobre os objetivos, né? Desenvolvimento sustentável. E resumindo aqui, quando eu pratico o desenvolvimento sustentável, né? Sustentabilidade, o que eu estou fazendo? Aqui no final, eu estou assegurando qualidade de vida para as gerações futuras. Basicamente é isso que eu estou fazendo. Usufruindo das benesses, né? Que a natureza me proporciona, mas preocupado aí com as gerações futuras também. E aí eu lembro que a gente, na última aula que a gente teve presencial, aí a gente falou sobre gestão de resíduos. Falei para vocês aí sobre a diferença aí entre efluentes e resíduos, lembrando que efluentes, né, relembrando aí, efluentes industriais são o que? Os resíduos líquidos ou gasosos, né, provenientes de atividades industriais, que liberados no meio ambiente sem o devido tratamento têm gerado efeitos danosos para a biodiversidade do planeta. E os resíduos sólidos é todo lixo sólido e semissólido, ok? Proveniente de residências, das indústrias, dos hospitais, comércios, serviços de limpeza urbana ou da agricultura. Então, só para a gente entender a diferença desses dois conceitos, né? Um efluente, quando eu falo em efluente, eu estou falando de um resíduo líquido ou gasoso, e quando eu falo de resíduos sólidos, eu estou falando de um lixo sólido, né? De um resíduo sólido ou semissólido aí, proveniente das minhas ações industriais. Eu dei para vocês alguns exemplos, né? De resíduo sólido aqui, no caso tambores, madeira, e efluentes, né? Que é uma líquida, né? Todo líquido é contaminado ou todo gás. Então, efluentes, e aqui eu tenho o resíduo sólido. Então, eu tenho esses dois tipos, né, de resíduos aí dentro de um processo industrial. Aqui já é para a gente entrar na parte de descarte, né? Então eu gero, todo o meu processo industrial ele vai gerar algum tipo de resíduo, eu vou sempre ter uma sobra do meu processo industrial, né? Meu processo de manufatura, eu vou gerar sempre resíduo, um desses dois aqui, né? Ou eu vou gerar resíduo sólido, eu vou gerar, ou ambos, né? Vou gerar resíduos sólidos e efluentes, né? Tanto líquidos como gasosos. E aí eu preciso descartar esses resíduos. E aí eu tenho toda uma legislação ambiental aqui no estado de São Paulo.
sendo coordenado aí pela CETESB, né, que o órgão ambiental estadual, responsável por fazer toda a gestão, fiscalização da parte de gestão ambiental das empresas. Ok? Quando eu falo em descarte de resíduos, eu preciso inicialmente caracterizar esses resíduos. Então, pela legislação, eu tenho essa classificação de duas formas. A primeira classe que eu tenho aqui de resíduos são os resíduos classe 1 perigosos, né? O que são os resíduos classe 1 perigosos? Esses são fáceis de identificar, justamente por eles serem resíduos perigosos. Então, no caso aqui, lâmpadas, pilhas e baterias, embalagens de materiais químicos, material infectante, né, que aqui seria basicamente resíduo hospitalar, ou seja, são resíduos que têm uma alta capacidade de danos ao meio ambiente e às pessoas, né? Então eles são tratados como perigosos, então tem toda uma tratativa especial para o descarte desses resíduos, não podem ser descartados junto com outros resíduos, né? Porque o grande objetivo de classificar os resíduos é justamente para descartar, né? E tratar de uma forma separada para você não misturar, de acordo com a gravidade de cada um. Então, a primeira classe de resíduos que eu tenho são os resíduos classe 1 perigosos. A segunda classe que eu tenho são os resíduos classe 2A não inertes. E a terceira classe seria o classe 2B, inertes, tá? Então, classe 2 ele se subdivide aí em A e B. O A são os não inertes e o B são os inertes. E aí, relembrando, o que é um resíduo não inerte? É aquele tipo de resíduo que não tem inércia, ou seja, aquele resíduo que ele vai, se você descartar ele no meio ambiente, ele vai ter interação, ele vai ter a propriedade de modificar o meio ambiente onde você descartar. Então, no caso aqui, o exemplo, né, a gente colocou aqui resíduos de alimento, papelão, pneu, né? Então, esses são exemplos de resíduos não inertes, ou seja, que se você descartar no meio ambiente, por exemplo, na água, se você jogar um resíduo de comida na água, essa comida ela vai se misturar com a água e vai contaminar, ou seja, vai ter uma interação desse resíduo com o ambiente onde você descartou. Da mesma forma o papelão, da mesma forma o pneu. Então, qualquer um desses resíduos, se você jogar na natureza ele vai se desfazer, vai se dissolver e vai se misturar aquele ambiente onde você descartou. Então, isso são considerados resíduos não inertes. E nós podemos ter também os inertes. Os inertes são aqueles resíduos que não têm a propriedade, né, capacidade de interação com o meio ambiente. Então, nós colocamos aqui no exemplo o vidro, né? O vidro, se você descartar na natureza, no meio ambiente, o vidro ele não vai ter nenhuma interação, ou seja, ele não vai se dissolver, não vai se misturar, não vai ter nenhum tipo de interação com o meio ambiente. A única poluição que ele causa é visual, ou seja, ele é inerte, ele não tem interação, não tem essa capacidade de se misturar, de interagir com o meio ambiente. E os não inertes são aqueles que têm a capacidade de interação e de poluição com o meio ambiente. Beleza? Então, assim, pelo que eu lembro, a gente tinha visto até essa parte aqui na última aula. Então, por hoje a gente vai parar por aqui. Eu gostaria que vocês dessem uma revisada em todo esse material que a gente, todo esse material que a gente viu até agora, até aqui, ok? Até a classificação dos resíduos. E aí fizessem perguntas, tá? Então, eu vou deixar aberto aí até o final do dia de hoje, até as 22h15, para vocês tirarem dúvidas. E aí na próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente começa falando vamos ver aqui, sobre a legislação, tá? Da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, por hoje, a gente vai parar aqui no resíduo classe 2B inertes, tá bom? Aqui, só para vocês verem, isso aqui algumas matérias aí que eu tirei, né? Até um pouco antigo aqui, de 2017, mas algumas matérias de jornais aí que é interessante a gente refletir, né? Aí, no caso, uma matéria do jornal Vale aqui da região, inclusive de março, 11 de março de 2017, falando sobre a poluição do ar, né? Que deixava a região aqui em alerta. Então, é um ponto importante para a gente ver como que essa questão da gestão ambiental tá aplicada em nosso dia a dia. E aqui, por outro lado, algumas matérias aí falando que São José e Taubaté, né, integram o top 15 de melhores cidades para se viver no país. Por que eu coloquei essas matérias? Para a gente fazer uma reflexão mesmo, né? Então, você tem essa matéria aqui dizendo que Taubaté e São José estão entre as cidades aí top 15 de melhores cidades do país para se morar, e por outro lado, você
vê que existe uma preocupação aí com a poluição do ar, por exemplo, né? Então, são duas matérias distintas aí que faz a gente refletir, né? O que é considerado qualidade de vida numa cidade, né? Qual que é a importância disso? No caso dessa matéria aqui, né? Tá falando aqui, São José de Taubaté integra no top 15 de melhores cidades do país. São José foi apontada como a quarta colocada, mas teve piora na saúde. Taubaté está em 12º lugar no país, mas caiu na área de segurança. Então, vocês veem que aqui nós podemos entender o conceito, né, de meio ambiente. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre tudo. Não adianta eu melhorar minha qualidade de vida em um ponto e perder em outro. Eu preciso ter um equilíbrio para que eu tenha o conceito ali de sustentabilidade bem robusto. Tá bom? Belezinha? E aí, na próxima aula, a gente começa aqui a falar sobre a parte de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que aí é a parte de legislação. Vocês vão ver como que a gente está estruturado, né? O Brasil está estruturado em relação a legislações. Então, se eu vou abrir uma empresa ou se eu vou trabalhar numa empresa, qual a legislação básica que eu preciso atender para existir e para receber as licenças ambientais pertinentes, beleza? Então por hoje é só em termos de material, agora eu vou ficar disponível aqui para vocês para tirar dúvida e esclarecimentos, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.